Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, durante este ano, a maior parte das leituras dos evangelhos será tirada do Evangelho de São Marcos. E se nós observarmos com atenção, este evangelho é uma espécie de apresentação de nosso Senhor. Usemos uma linguagem nossa, é uma carteira de identidade de Jesus. Ao longo de 16 capítulos. Mas você já deve ter experimentado na vida que você não conhece uma pessoa só porque ela lhe mostrou um documento de identidade. No dia a dia, você vai conhecendo, vai se aproximando, vai sabendo quem é a pessoa. O conhecimento vem através da convivência. Quanto mais a gente ama, mais conhece. Quanto mais conhece, você mais ama. E com Jesus, o que ocorre se nós observarmos o Evangelho de São Marcos? É necessário segui-lo, ir atrás dele para reconhecer quem é Jesus. O Evangelho de São Marcos começa assim: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. E lá no finalzinho, quando Jesus está pregado na cruz, é um centurião, um pagão, que diz: de verdade, ele é o Filho de Deus. Durante o Evangelho, hoje Jesus já se encontra com uma pessoa possuída pelo demônio. De vez em quando o demônio quer dizer: eu sei quem tu és, e ele fique calado. Porque enquanto não seguir Jesus até aos pés da cruz, não dá para reconhecer a identidade dele de uma forma completa. Os discípulos de Jesus tiveram que aprender muito, foram atrás dele, pouco a pouco, e assim foram descobrindo quem era Jesus. Naquele tempo, aliás, como no nosso tempo também, havia uma crise de autoridade. Nesses dias, eu comentava com algumas pessoas, hoje no mundo, há uma crise de lideranças autênticas. O que digo agora é com um santo orgulho, não o orgulho pecaminoso. Quem no mundo de hoje consegue, de repente, ter 7 milhões de pessoas numa missa? Pouquíssimo tempo que o Papa Francisco está no pontificado. Já pensaram o que significa isso? Porque é uma liderança autêntica, é uma liderança livre, que não se compromete com os poderes deste mundo, fala aquilo que precisa, é espontâneo, ele se comunica com as pessoas, atrai. Por quê? A única coisa que lhe interessa é mostrar Jesus Cristo e levar as pessoas a acreditarem nele. É a única coisa que interessa a ele. Vejam o que nós acompanhamos hoje na liturgia. Moisés que diz assim: olha, Deus vai mandar um profeta, aguardem, e ficaram aguardando durante séculos. Quando vocês ouvem no Evangelho, que agora mesmo foi proclamado, que as pessoas dizem diante de Jesus, é um ensinamento novo, diferente, ele fala com autoridade, é diferente, porque só ele tem a autoridade, tem a força para atrair as pessoas. O Evangelho nos mostra Jesus com autoridade sobre a natureza, controla, por exemplo, a tempestade, a ventania. O Evangelho nos mostra Jesus curando enfermidades. É Jesus que
domina o demônio, é Jesus que faz as pessoas voltarem à vida. O que o Evangelho nos mostra? Que ele não é só um homem, ele é homem e é Deus verdadeiro. A identidade dele é que ele é o Filho de Deus. Primeira atitude que nós precisamos ter como fruto da missa de hoje: voltar os nossos olhos para Jesus Cristo, reconhecê-lo como quem tem autoridade, reconhecê-lo como quem pode dar rumo à nossa existência. É o que precisamos fazer em primeiro lugar neste domingo. Mas acho que podemos escolher um outro ensinamento. Quem tem autoridade na vida? Ontem eu me lembrava que de vez em quando você assiste uma partida de futebol e tem lá um jogador que fica falando o tempo todo, dando palpite, chamando a atenção dos outros. E aí um outro reclama assim: quer ganhar o jogo no grito? A autoridade não é ganhar o jogo no grito. É outra coisa. A autoridade vem de dentro. Uma criança não tem autoridade? Tem. Tem a autoridade da sua simplicidade, que se manifesta, por exemplo, nas perguntas. A autoridade não é só quem tem poder neste mundo. Cada um de nós, se for autêntico, se for sério, se viver a própria fé com retidão, às vezes nós queremos viver a nossa fé arranjando uma porção de penduricalhos, mas na hora que a gente aperta, falta autenticidade, falta vivência, às vezes tem muita palavra e pouca vida. Mas quando você vê uma pessoa, pode ser a mais inteligente deste mundo, a mais rica ou a mais pobre ou a mais simples, seja lá o que for, mas você encontra substância, conteúdo. Essa pessoa tem autoridade. Ela fala, às vezes sem abrir a boca, fala com o seu jeito de encarar a vida e os acontecimentos. Que tal se nós fizermos essas duas coisas? Olhar para Jesus, que é aquele que tem autoridade, e aprender também com Ele a fazer a nossa parte para contribuir para esse mundo ser melhor, do jeito que nós vivemos, tendo essa autoridade que vem de dentro da autenticidade do seguimento de nosso Senhor. Pensemos um pouquinho em silêncio, deixemos que a força da palavra de Deus entre em nosso coração.